Olá pessoal, esse vídeo irá mostrar como fazer no Iramutec a análise de estatísticas, também conhecida como análises lexicográficas. O vídeo é baseado no material elaborado por Camargo Justo 2018 e o link para download está na descrição do vídeo. A análise de estatísticas identifica e reformata as unidades de texto, transformando textos em ST. Identifica a quantidade de palavras, frequência média e APACS, palavras com frequência igual a 1. Pesquisa o vocabulário e reduz as palavras com base em suas raízes, formas reduzidas, ou lemantiza. Cria do dicionário de formas reduzidas e identifica formas ativas e suplementares. Lematizar ou lematização significa transformar as várias flexões de número, de gênero ou lexemas de uma palavra no seu lema ou base comum. Exemplos como as palavras corpo e corpão tornam-se corpo, as palavras preciso, precisamos, precisou são reduzidas a precisar. Nesse software, os substantivos são reduzidos ao masculino singular, os verbos ao infinitivo e os adjetivos ao masculino singular. O primeiro passo é ir com o mouse no topo da página inicial do programa e selecionar o quadrado laranja referente à opção Estatística. Será aberta uma pequena janela com definições prévias. A primeira definição refere-se a manter ou não a lematização. Deixe selecionada a opção Sim, pois assim o software utilizará o dicionário de formas reduzidas para processar a análise. O dicionário mantém selecionado Indexation para utilizar o dicionário do Iramutec. Em propriedades-chave aparecerá uma janela para selecionar as chaves de análise. Nela você poderá decidir quais classes gramaticais de palavras podem ser eliminadas da análise, marcando o número 0. Também pode definir a classe gramatical como formativa na análise, inserindo o número 1, e também pode colocar a classe gramatical como uma forma suplementar pelo número 2. Em Ver Lista estão os extensos vocabulários do dicionário do Iramutec. Caso você deseje alterar os comandos de formas das classes gramaticais de acordo com a sua pesquisa, fique à vontade, mas caso não necessite, é possível prosseguir com essa definição padrão. Tenha em mente que, uma vez feita essa alteração nas preferências da lematização, ela se manterá nas análises subsequentes para o mesmo corpus, mas o pesquisador pode alterá-las novamente no momento que desejar. Depois, clique em OK para fechá-la. Feitas as definições prévias, clique em OK. O programa irá carregar a análise e um som irá tocar após o término. Aparecerá uma aba dedicada às estatísticas do corpus textual. Nela contém informações como o número de textos no corpus, número de ocorrências, que são o número de vezes que as palavras aparecem, número de formas ou palavras diferentes, número de APACs, que são as palavras com frequência igual a 1, e média de ocorrências por texto. Abaixo há a imagem do diagrama de Zipf. Ele apresenta o comportamento das frequências das palavras no corpus textual, um gráfico que ilustra o eixo vertical Y, a posição das frequências das palavras por ordem decrescente, e no eixo horizontal X, a frequência das formas, ambas em escalas logarítmicas. Como ler o diagrama de Zipf? Utilizando o corpus de entrevistas, como exemplo no vídeo, é possível dizer que 3 palavras apareceram no corpus com frequência igual ou superior a 500, presente no eixo Y, e uma quantidade considerável de palavras surgiram no corpus com frequência igual a 1, como mostra o eixo X. Essa leitura varia de acordo com o tamanho do corpus e as palavras presentes nos textos. Clicando na aba Active Forms, aparecerão as palavras escolhidas para análise como formas ativas, definidas nas propriedades-chave pelo número 1. As palavras serão listadas pela sua frequência no corpus e classe gramatical. Advérbios, substantivos, palavras não reconhecidas, verbos, adjetivos, etc. Na aba Suplementar Forms estão as palavras definidas como formas suplementares pelo número 2 nas propriedades-chave, também organizadas pela frequência no corpus e classe gramatical. Tem como suplementares preposições, pronomes relativos, artigos e verbos suplementares. A aba Total apresenta todas as palavras do corpus juntas, ativas e suplementares, pela frequência e classificação gramatical. É possível obter uma visão geral das palavras mais presentes e a sua classe gramatical, sem distinções de formas. Em APACS encontra-se a lista das palavras que apareceram no corpus apenas uma vez, ou com frequência igual a 1. Essa foi a análise de estatísticas ou análises lexicográficas do Iramutec. Até mais.